bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso privilégio nesta manhã estarmos reunidos na casa de Deus para louvarmos e bendizermos o Senhor e também para ouvirmos a sua palavra. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no Evangelho registrado por Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. A narrativa aqui da predição do nascimento de Jesus, a propósito desse mês de dezembro, que é o mês em que o mundo todo se lembra do Natal, do nascimento de Cristo, muito embora, para o mundo Natal é uma coisa, nascimento de Cristo é outra, há essa dissociação sempre cada vez mais estabelecida, na sociedade. As pessoas gostam do Natal, as pessoas gostam desta época, mas não gostam de Cristo, ou pelo menos não se importam muito com Ele. Então, conseguem se alegrar pelo natalício de alguém, mas sem se preocupar com esse alguém. É como se as pessoas fossem na festa do seu aniversário, mas não importa se você está lá ou não, Elas estão ali só pela festa em si mesma, e se você não aparecer, melhor ainda. Seria mais ou menos algo assim, um pensamento estranho, sem dúvida. Cabe a nós, cristãos, aqueles que conhecemos a palavra de Deus, fazermos esse contraponto e nos lembrarmos do que realmente importa. Vamos ler então aqui esse anúncio do nascimento de Cristo feito pelo anjo Gabriel a Maria, a Virgem. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus, ou Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aí, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da história, Senhor da criação, Senhor da revelação, que esta palavra revelada, escriturada por inspiração do Teu Espírito, eternizada, ó Deus, como verdade, seja agora nesse momento também aplicada aos nossos corações e mentes, para uma compreensão plena do que está escrito, a fim de que possamos viver e glorificar ao Senhor, segundo a instrução recebida da Tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nascimento de Cristo, conforme ele é predito aqui nesta passagem, se reveste de elementos muito contrastantes. Não podia ser diferente, meus irmãos? Afinal, estamos falando daquilo que podemos
designar como sendo o supremo paradoxo. Aquela expressão que João usa lá no seu Evangelho, João capítulo 1, verso 14, ele fala assim: o verbo se fez carne. Essa é a expressão mais difícil de ser compreendida, obviamente. Porque o verbo aqui, no caso, a palavra de Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, que por natureza não tem matéria, né? É espírito puro. Como que alguém assim, pode se fazer carne? Carne como a gente, carne mesmo. Isso que você, né, carrega aí no seu corpo. Essa substância tão estranha, tão limitada. E sabemos todos o que acontece com essa nossa substância depois que nós morremos. Como o Deus eterno, né, o Todo-Poderoso, pôde se submeter a algo tão estranho e da perspectiva de Deus, dos seres puros e perfeitos, desprezível até. Por isso, nada mais oposto, né? Nada mais contraditório até, ou melhor, né, paradoxal, do que entender o nascimento de Jesus, a encarnação de Cristo. Ao mesmo tempo que é algo grandioso, absurdamente grandioso, é também absurdamente simples e humilde. E é por isso que a gente vê esses contrastes o tempo todo, quando nós lemos as narrativas, seja de Lucas, seja de Mateus, né, são os dois que fazem as duas longas narrativas sobre os anúncios e o próprio nascimento de Jesus, ou a narrativa mais teológica de João, no capítulo 1. Marcos é o único que não entrou no mérito, né, não registrou nenhuma linha específica sobre isso, mas os outros 3 evangelistas o fizeram. E nós encontramos sempre esses contrastes, essas situações tão distintas. Vejam o que diz a passagem. No 6º mês, diz aí. 6º mês do quê? Da gravidez da parente, da Isabel. Então, 6 meses depois de Isabel ter também engravidado, de uma forma miraculosa, ou seja, 6 meses depois do outro milagre, do primeiro milagre, vai acontecer agora aqui, né, o segundo e maior milagre de todos. O anjo Gabriel foi enviado, já tinha sido antes, foi ele que também foi enviado 6 meses antes, né, ou mais tempo, porque ele já foi enviado para anunciar que ela, né, a Isabel, ou Elizabeth, né, não teremos por que esse termo, né, Elizabeth, é o nome que aparece, é traduzido sempre para português por Isabel. Mas são as curiosidades históricas. Essa mulher, Elizabeth, ou como a gente chama em português, Isabel, que era também, né, parente de Maria, e que era casada com um sacerdote, acabou também engravidando, com o único objetivo de que um anunciador, um preparador do caminho do Senhor viesse antes. Justamente João Batista. Ou seja, nós percebemos que o Senhor organizou bem o nascimento do seu filho. Não foi uma coisa feita de improviso, foi algo preparado, executado, algo que demorou tanto também, né? Desde que Deus fez a primeira promessa, lá em Gênesis ainda, lá no Éden ainda, antes mesmo de expulsar Adão e Eva do paraíso, né, do Éden, Deus dissera: vem um filho por aí, um descendente virá, um filho da mulher, e vem com o propósito de trazer redenção, de ferir a cabeça da serpente, de trazer redenção aos homens, cumprindo o cronograma, cumprindo a agenda, e isso demorou muito tempo, uma agenda longa, até que por fim chega esse grande momento de cumprir as promessas de Deus.
Muitas vezes é assim mesmo, irmãos, as promessas de Deus parecem muito demoradas. Extremamente demoradas. Especialmente quando nós as analisamos da nossa perspectiva temporal. Quando contamos o tempo da nossa perspectiva. Foram milhares de anos até que Deus de fato cumpriu a promessa de mandar o seu Filho ao mundo pela primeira vez. Então talvez a gente com isso já possa ter em mente, que também é uma promessa de que Ele vai mandar o seu Filho ao mundo pela segunda vez. E também aqui o tempo já passou bastante. Já é uma longa espera da nossa perspectiva. Mas do mesmo modo que lá no passado, de repente, quando ninguém esperava, Ele mandou o Filho dele ao mundo. Sem muitos avisos de antecedência, não sei esses aqui, é claro. E de repente, Ele estava ali. Do mesmo modo, os cristãos que aguardam a volta de Jesus precisam ter essa mesma perspectiva. Quando menos se perceber, de repente, Ele está às portas de todos. E desse modo também, isso reforça a nossa esperança, irmãos. Afinal, o anjo disse aqui, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Assim como Ele prometeu um dia que o seu Filho viria ao mundo, nasceria. Demorou muito tempo para isso acontecer, da nossa perspectiva, mas aconteceu. Então Ele diz outra vez, eu voltarei. Outra vez, demora muito tempo da nossa perspectiva para que isso aconteça. Mas quando nós virmos, Ele vem. Quando menos esperarmos, talvez, Ele vem. Ele sempre vem. Porque não é impossível para Deus, nesse sentido. Embora Deus cumpra o seu cronograma, a sua agenda, não é a nossa, é a dele. Mas Ele cumpre isso. Aqui, portanto, no 6º mês da concepção de João Batista, essa é a ideia precisa, o anjo Gabriel foi enviado novamente aqui, da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Esses anjos que aparecem tão raramente nas Escrituras, não tão raramente, mas a gente tem poucas informações sobre eles. Até que aparecem bastante, mas raramente com descrição, raramente com, a gente não sabe o que eles pensam, a gente não sabe o que eles fazem, o que eles comem, a gente não conhece como eles se vestem, nós não temos informações a respeito. Eu não estou dizendo que eles comem ou se vestem de alguma coisa, só estou dizendo, da perspectiva da gente não conhece eles, não sabe o que eles são de fato. Mas do nada eles aparecem, e este aqui especial, chamado de Gabriel, é um dos poucos anjos que recebe nome na Bíblia. Aparentemente só 3 recebem nome na Bíblia, de todos os anjos. Você vai dizer, peraí, não eram só 2? Bom, Gabriel é um deles, Miguel é outro deles, afinal de contas, Miguel, é o arcanjo, é o principal anjo. E o terceiro, que também recebe nome, não é dos melhores. Evidentemente, não é um belo nome. E talvez a gente nem saiba o nome exato dele. Sabemos seus títulos, Satanás, Diabo ou algo assim. Portanto, não é comum a Bíblia dar nome a anjo. E se ela dá, é porque, de fato, há muita importância nesse nome dado. E aqui está um dos mais importantes anjos de Deus, portanto, sim. E ele já foi enviado muito antes disso a cumprir missões no mundo. Mais de 500 anos antes desta data aqui, esse 6º mês da gravidez de Isabel, esse anjo já viera ao mundo. E naquele momento, eram os dias do exílio babilônico.
E Daniel estava lá na corte de Babilônia, e estava lá muito alarmado pelas situações vividas pelo povo de Israel, que tinha sido arrancado da sua terra, da sua nação, da sua cidade, e levado cativo para Babilônia, como muitas vezes nós já falamos. Porém, aproximava-se o momento de Deus cumprir uma de suas promessas. O Deus que sempre diz: para mim não há impossível, quando se trata de cumprir minhas promessas. E a promessa de Deus lá era: quando se completar o período de 70 anos de duração do exílio babilônico, como foi anunciado por Jeremias o profeta, eu vou trazer meu povo de volta, eu vou levar meu povo de volta de Babilônia para Jerusalém. É quando Daniel faz as contas, e no caso dele dava para fazer, né? Porque ele tinha a data precisa do momento do exílio, quando Nabucodonosor veio, devastou a cidade, destruiu o templo e levou o povo cativo. Ele estava na corte de Babilônia, tinha informação, esses dados, ele tinha essas informações claras. E então, ele fez as contas e disse: opa, está chegando a hora. Está chegando o momento. E naquele momento, o que Daniel faz? Deita na rede e espera Deus cumprir suas promessas? Não, ele busca a Deus. Ele ora ao Senhor. Ele se humilha. Ele faz aquela longa oração onde ele diz: só estamos aqui por nossa culpa. Basicamente, ele fala isso para Deus. Só estamos aqui por nossa culpa, Deus. Mas o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é gracioso, e que prometeu que ia nos levar de volta, então cumpra a tua promessa. Interessante que Deus gosta que o povo dele peça isso para ele. Tipo, não foi o Senhor que disse? E se foi o Senhor que disse, então cumpra, ó Deus. Faça o que o Senhor prometeu. É um modo, entre aspas, de nós lembrarmos a Deus das suas promessas. E vejam que ele cumpriu-as. Levou o povo de volta lá do cativeiro para Babilônia. Enviou o seu filho ao mundo. Por isso a igreja também deve continuar orando: Senhor, envie seu filho ao mundo pela segunda vez. Cabe à igreja lembrar a Deus: cumpra a sua promessa. Cumpra a sua promessa de enviar o seu filho ao mundo. Nós não aguentamos mais esse mundo. Então, transforme esse mundo de uma vez. Nós não aguentamos mais toda essa corrupção, toda essa depravação, tudo que existe de ruim nesta terra. Cumpre sua palavra, Deus. Não há impossíveis para o Senhor disse. Então cumpra a sua palavra. Deus quer ouvir a oração da igreja nesse sentido. Gabriel foi lá, enviado do céu. Daniel estava orando. E o Senhor disse: vai lá, Gabriel, dar informações, passar informações ao meu servo Daniel na terra. Gabriel veio e então trouxe a famosa profecia das semanas, das 70 semanas. E não entra aqui, não é o caso aqui de dar detalhes sobre isso, sobre o que são as 70 semanas de Daniel, não é o nosso assunto aqui nesta manhã. Mas vale lembrar que um dos aspectos ali prometidos era a vinda do ungido. Gabriel disse isso. Dentro dessas 70 semanas aí que estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, chega um momento aqui em que Deus vai mandar o seu ungido, o seu Cristo, o seu Messias. A palavra ungido, né, em hebraico é Messias, em grego é Cristo. Ele vai mandar o seu Messias ao mundo, até chegar o Messias, até chegar o ungido. Esse homem, esse anjo, chamado Gabriel, que mais de 500 anos antes foi lá dizer para Daniel: olha, vai chegar o momento em que o ungido virá ao mundo. Agora é ele mesmo, responsabilizado de novo, para vir anunciar
diretamente àquela que será a mãe desse ungido. A mulher, porque ele é o filho da mulher, o descendente da mulher. Paulo fala em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Gabriel vem para dizer, chegou a hora. É uma pena que os escritores bíblicos são econômicos nas descrições psicológicas, dos seus personagens. Mas o que pensaria esse anjo nesse momento? Quanta alegria estaria nele por saber que finalmente, depois de tanto... Ele que não morre, está aí, o mesmo, acho que não, nenhum cabelo dele ficou branco durante esses 500 anos de intervalo da sua vinda para falar a Daniel, anunciar o nascimento de Jesus, e agora a sua vinda outra vez para anunciar a Maria, que vai se cumprir imediatamente essa promessa. Ele que não é afetado pelo tempo, portanto, ele que é um ser eterno, ele vem aqui para anunciar o maior dos feitos, o maior acontecimento de toda a história, o maior acontecimento que Deus já perpetuou nesse mundo. Mas ele está feliz. Ele está muito feliz. Porque essa é a primeira palavra que ele direciona a Maria nessa saudação que ele faz. Veja o que ele diz a ela, Primeira expressão, verso 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te. Os anjos, daqui a pouco, quando o Messias vai nascer lá e ser posto naquela manjedoura em Belém, no momento do nascimento dele, Lucas também relata que uma multidão de exércitos celestiais, ou seja, incontáveis anjos, vêm até as alturas e comemoram. Fazem maior festa lá nas alturas. Júbilo, alegria, pelo nascimento do Filho de Deus. É a ocasião mais importante da história. É isso que estava acontecendo naquele momento. E esse anjo vai lá para dar a notícia, mas ao mesmo tempo, vejam aqui, para onde ele vai e com quem ele fala. Saiu a ordem nos céus, vai lá, Gabriel. Desça para anunciar para a mãe, a futura mãe, aquela que vai ter no seu ventre gerado o Filho de Deus. Vá lá anunciar que vai acontecer. Para onde ele vai? Para a capital do mundo? Ele vai para Roma? Para os palácios reais? Não. Para onde ele vai? Ele vai então, pelo menos para Jerusalém, para a capital de Judá, para a capital de Israel, para a grande cidade de Deus, a cidade de Davi, é para lá que ele vai, para o palácio real, onde se espera que nasça um príncipe, onde se espera que nasça um rei, se espera que ele possa nascer justamente num desses lugares grandiosos e imponentes. Mas ao contrário disso, o texto diz que ele foi enviado para uma cidade da Galiléia. E cidade aqui, não confunda, tá? Não é cidade, assim como a gente pensa hoje em dia. Era um mero vilarejo, uma vilazinha insignificante, onde você não tinha uma única rua pavimentada, onde você não tinha uma única casa chique, uma vila obscura, que mesmo naquele mundo daqueles dias era considerada atrasada. Quando se mencionava Nazaré, ou a Galiléia como um todo, sempre a ideia era de desprezo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Já ouviram essa expressão, né? Os próprios discípulos de Cristo, que não eram da elite, nenhum deles, que já eram também pessoas que moravam em lugares muito simples e muito pobres. Até para eles Nazaré soava mal. Soava como um lugar indigno, impróprio. É para esse lugar que esse anjo especial, esse anjo grandioso é enviado. E foi para falar com uma princesa, uma jovem num quarto luxuoso aqueles quartos dos contos de fada. Foi para um lugar assim, para falar para uma linda princesa vestida com roupas reais, prometida a um príncipe encantado. Não. Ele vai para falar com uma jovem camponesa, desconhecida, com um nome extremamente comum. Maria, na verdade, é Miriam, você sabe. Maria é a transliteração grega, por isso que dessa expressão, o nome Maria, mas é Miriam, que ficou um nome comum entre o povo de Israel por causa daquela antiga Miriam lá do passado. Um nome extremamente comum. Aliás, José, até hoje, né, José e Maria são os nomes mais comuns do Brasil. Já era muito comum também naqueles dias. Não eram nomes especiais, não eram nomes imponentes. É para esse lugar e para essa pessoa, extremamente simples, prometida para um príncipe encantado, não, prometida para o carpinteiro da cidade. Ou seja, um casamento de duas pessoas extremamente humildes, que foram prometidas, e por certo, pelo fato de que não tinham ainda concretizado o casamento, significava que não tinham condições ainda financeiras para isso. E por isso justamente precisavam aguardar, mesmo estando já prometidos, oficialmente, considerados publicamente marido e mulher, mas enquanto não tinham as condições financeiras para ter o básico, permaneciam apenas como prometidos. Então olhem os contrastes, olha a grandeza dos contrastes. Estamos falando do maior evento de todos os tempos, estamos falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. São os títulos, inclusive, que o anjo dá àquele que vai nascer. Verso 32, será grande ele, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Ele vai receber o trono de Davi e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Expressões aqui jamais ditas a qualquer rei que já nasceu nesse mundo. São as expressões, são os títulos mais poderosos que podem ser dados para qualquer pessoa, para qualquer rei. Nenhum rei jamais teve esses títulos. E ao mesmo tempo, na lamacenta Nazaré, no norte de Israel, um obscuro e atrasado lugar, o anjo foi lá encontrar uma simples menina jovem, prometida a um mero carpinteiro da cidade, que ela traria ao mundo o Rei dos Reis. É assim que Deus age. Esse é o Deus. Esse é o Deus tão difícil de ser entendido, de ser compreendido e de ser aceito. Ninguém desenharia a história desta maneira, nem escreveria a história desta maneira.
Isso nos mostra, meus irmãos, que de fato, quando se trata de Deus cumprir suas promessas, ele diz, não é impossível, mas os caminhos, os modos, as formas, como Deus cumpre suas promessas, são inimagináveis. Não temos qualquer controle sobre isso, não temos qualquer conhecimento sobre isso. O anjo chegou lá e fez a saudação. Saudação essa que se tornou muito mal compreendida na história também. Ele disse, alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Quando aquele pai da igreja chamado Jerônimo fez a primeira tradução da Bíblia para o latim, a chamada Vulgata Latina, no quinto século, ele usou aqui a expressão ave, para alegra-te, ave. E a próxima expressão que o tradutor utilizou foi gratia plena, cheia de graça. Se tornou, o começo da oração mais conhecida do cristianismo, não podemos negar. É a oração mais praticada do cristianismo. Basta ver que lá no Rosário são poucos pais nossos, a maioria é só Ave Maria mesmo. O tanto comparativamente que existe. Ave Maria cheia de graça. Essa foi a expressão utilizada nas traduções antigas e que deu origem à principal oração do catolicismo romano. Mas o que o anjo disse na verdade foi, alegra-te, muito favorecida. Essa expressão ave é uma saudação que significaria, você já viu em filmes, Ave César. Ave César, quer dizer, é uma saudação de respeito, de reconhecimento a uma autoridade. Não é o caso aqui. Não é isso que o anjo está fazendo. A palavra grega kaire quer dizer alegre, alegre-se. É uma saudação também, uma saudação comum, mas que as pessoas usavam umas com as outras, em qualquer lugar, em qualquer situação. Era mais ou menos algo como bom dia. Bom dia. O que você quer dizer com bom dia, Você está desejando bom dia para outra pessoa. Bom dia. Ou seja, tenha um bom dia, que o seu dia seja bom, que o seu dia seja agradável, que o seu dia seja alegre. É basicamente isso o que nós desejamos quando falamos bom dia. Não é nada disso, a gente nem pensa no que está falando. A gente só repete uma expressão. Mas quando o anjo diz aqui, alegra-te, é um bom dia muito efusivo mesmo. Ele está dizendo, fique muito feliz nesse dia, porque você é uma pessoa muito favorecida. E favorecida aqui é cheia do favor de Deus. Notem, o anjo está dizendo que essa graça que Maria tem não vem dela. Ela não é cheia de graça em si mesma. Essa graça que Maria tem vem do alto. Deus derramou sobre ela. Deus escolheu a mais humilde das servas, que ele podia escolher. Tão humilde era essa serva que ela não perdeu a humildade. Em nenhum momento. É comum que pessoas humildes, quando são agraciadas com dons, com coisas impressionantes, elas se tornem orgulhosas. E comecem a se sentir maiores e superiores. Maria nunca fez isso. Ela sempre se manteve humilde. A última expressão dela, aqui mesmo, na conversa com o anjo, no verso 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Mesmo
tendo se tornado o maior receptáculo de graça que esse mundo já viu. E não há dúvida quanto a isso. O maior receptáculo de graça que esse mundo já viu se chama Maria de Nazaré. Ninguém recebeu privilégio tal. Ninguém. Ela carregou no seu ventre por 9 meses. E depois por toda a vida também, né? O amado Filho de Deus. Deus não escolheu uma princesa de estirpe real para isso. Deus não escolheu uma mulher poderosa, imponente, importante, culta, elegante deste mundo. Em geral, meus irmãos, os filmes, desenhos sempre pintam Maria muito bonita, muito bonita. Nada sabemos sobre isso. Não há nenhum traço, não há nenhuma linha do rosto de Maria para saber como ela era. E isso definitivamente não importava. Não tinha a mínima importância. Porque a mais humilde das servas de Deus foi agraciada com o maior dos dons, o maior dos presentes. E nunca deixou de ser essa mais humilde das servas de Deus. Portanto, o anjo não está fazendo uma oração para ela. Ave Maria, cheia de graça. Ele não está fazendo uma oração para ela. Ele está apenas aqui, fazendo uma saudação. Bom dia, Maria, tudo bem? Você foi agraciada por Deus. O Senhor derramou sobre você. O Senhor é contigo. Olha a reação dela no verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Humildade também significa isso, né? Sempre se sentir indigno dos dons e de tudo que Deus dá. Não é todo dia que um anjo entra pela porta de uma casa. E não qualquer anjo, mas o próprio Gabriel. Talvez o segundo na hierarquia celestial. Se aproxima e faz uma saudação. Alegre-se, jovem. Você é favorecida por Deus. E ao receber isso, não se sente grande, importante, distinta. Ao contrário, se sente o quê? O que ele está falando? Por que ele disse essas coisas de mim? Por que ele está falando essas coisas a meu respeito? Tipo, quem sou eu para ouvir isso? Quem sou eu para receber tudo isso? Mas o anjo lhe disse, verso 30, Maria, não temas. Até porque ele percebeu que ela estava amedrontada. Bom, qualquer um ficaria, né? Um anjo entra pela sua porta e fala coisas assim, provavelmente você ficaria com medo. Ele disse, não temas. E explica mais. Porque achaste graça diante de Deus. Eis aqui a frase que permeia as páginas da Escritura de Gênesis a Apocalipse. A frase-chave, a frase distintiva. Se alguém é para ter qualquer coisa com Deus, se alguém é para ter qualquer tipo de relacionamento com Deus, ou fazer qualquer coisa para Deus, depende inteiramente disso. Achar graça diante de Deus. Essa mesma expressão foi falada para Noé.
Lembram-se? O mundo ia acabar. O mundo ia acabar. Isso já era certo e liquidado. Deus não ia mudar o seu plano de destruir tudo. E ainda assim, ele fala com um homem chamado Noé, diz: Noé, você achou graça diante de Deus. Portanto, é uma frase extraordinária, mas também é uma frase carregada de implicações difíceis, duras, as quais também o anjo não esconde de Maria. Ele diz: uma espada sempre estará sobre o seu coração. Porque ser o receptáculo, ser esse vaso onde Deus derrama a graça, onde Deus enche de graça, implica também, necessariamente, em estar diante de um mundo ímpio, feroz, e que sempre vai estar contra esses cheios de graça. Esses que são enchidos pela graça de Deus. Claro, quando o anjo falou, não vai ser fácil para você, Maria, porque o anjo sabia o quanto ela sofreria ao ver tudo o que seu filho passaria. Necessariamente incluía ter que acompanhar a morte dele até o fim, como de fato ela foi. Esteve lá, observando seu filho morrer na cruz. Não deve ser fácil para uma mãe ver um filho morrer. Mas se pelo menos o filho morre nos braços dela, talvez haja algum consolo. Ver o filho morrer crucificado, pregado, diante de uma multidão que apenas escarnecia e ridicularizava o seu filho, por certo, era uma espada sobre o seu coração. Ser cheio de graça, ser enchido de graça, também implica em estar preparado para tudo aquilo que isso representa no mundo em termos de perturbações e de sofrimentos. Então veio o anúncio, verso 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Não houve muito espaço aqui para os pais escolher o nome do filho, né? Em geral, os pais ficam lá meses discutindo, vai ser esse, vai ser aquele, é o nome do pai, é o nome não sei de quem. Aqui não teve discussão. O anjo já disse, o nome já está dado. O nome tem que ser Yeshua, ou Jesus, conforme o grego. Porque o próprio nome já significa o Senhor salva. No nome, no ofício e nas obras, ele vem para ser o Salvador. Por isso, o nome não pode ser outro. A grande promessa para esse que vai nascer é de ser o Filho de Deus e de ser um Rei eterno. Um Rei eterno. O nome será Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É aqui que Maria entendeu de fato o que estava acontecendo. Foi só aqui que ela compreendeu o que significava tudo aquilo. Porque ela era uma judia que conhecia o Antigo Testamento, assim como quase todos os judeus desse período, e ela sabia que havia uma promessa histórica de um renovo da casa de Jessé,
de um renovo da casa de Davi. E ela sabia que ela era da casa de Davi, ela era uma descendente de Davi, assim como José. Os dois eram. Sabemos disso porque, quando vai acontecer o recenseamento, e ele vai acontecer no momento do nascimento de Cristo, tanto José quanto Maria têm que ir a Belém de Judá para se alistar, porque eles são daquela tribo. Eles estão, portanto, morando num estado estrangeiro. Eles são de um estado do sul e estão morando no estado do norte de Israel. E terão que atravessar tudo isso, porque o Messias não pode nascer no estado do norte de Israel. Ele tem que nascer onde foi prometido, em Belém de Judá. E para isso, coisas também extraordinárias vão acontecer e fica para um outro momento a nossa explicação sobre isso. Mas especificamente aqui, ela entendeu que o Senhor estava cumprindo a antiga promessa de mandar um rei. Um rei para reinar sobre o trono de Davi. E para estabelecer um reino eterno. A grande promessa, a grande expectativa da nação de Israel como um todo estava aqui. Como tem estado ao longo de todos os séculos. Mas outra vez, vejam o quanto é difícil para os homens entender o modo como Deus cumpre as suas promessas. Não é impossível para Deus cumprir, mas o modo como Ele cumpre costuma ser muito diferente, muito distinto do modo esperado. Ninguém esperava que uma jovem qualquer, de uma cidade nada, fosse escolhida, casada, prometida com um carpinteiro. Pobre, simples, humilde. Eles fossem a família escolhida para que Jesus viesse ao mundo, para que um rei viesse ao mundo. Nem podia esperar isso. E, no entanto, foi desse modo que Deus cumpriu a sua promessa. Do mesmo modo, também, a expectativa do reino que os judeus tinham, que os discípulos tinham, que as pessoas até hoje têm, também é diferente da expectativa do reino que Deus quis estabelecer através de seu Filho. Esse foi o grande dilema da vida de Cristo. Por que é que as pessoas rejeitaram Cristo no final? Não foi porque Ele não tinha poder, eles viram seu poder. Não foi porque Ele não tinha autoridade, eles viram sua autoridade. Não foi porque Ele tivesse algum tipo de mácula, eles viram o quanto Ele era, o quanto seu caráter era intocável. Todos viram isso. E por que, mesmo assim, rejeitaram? E por que, mesmo assim, pediram até para que trocassem ele por um outro criminoso? Solte o Barrabás e mate esse cara. Porque ele não se mostrou disposto a estabelecer o reino que eles queriam. Eles queriam um tipo de reino. E o Senhor não estava disposto a oferecer esse tipo de reino. O tipo de reino que Jesus veio para estabelecer não é um reino humano, terreno, temporal, temporário. O texto diz, Ele veio para estabelecer um reino que é para sempre. Reinará para sempre. O seu reinado não terá fim. Portanto, acima de tudo, isso é um reino espiritual. É um reino sobre súditos. Esses súditos, em geral, são os mais inusitados, assim como já começou com a mãe dele. São súditos que são chamados para estar com ele, para andar com ele e para experimentar o poder transformador que ele tem. Esse rei não veio para impor sua vontade sobre os outros. Esse rei veio para se dar, para se doar, para ser pão, para ser vinho, para ser alimento para as pessoas.
Esse rei veio para carregar seus pecados, carregar suas culpas, morrer por essas pessoas. Isso é um rei que se preze. Isso é um rei que se preze. Ainda assim as pessoas não querem esse rei. Ainda assim elas preferem outro tipo de rei. O reino que ele veio para estabelecer é um reino sem fim. Como se deu? Agora nós vamos chegar na parte aqui em que nós temos uma das explicações, porque aqui, vejam, embora a promessa é para Maria, mas o centro, o destaque de tudo está no filho que Maria vai gerar, vai conceber. Já ficamos sabendo aqui qual será a sua missão. A missão desse filho é ser grande, é ser filho do Altíssimo, é sentar no trono de Davi, é reinar sobre a casa de Jacó e é ter um reino eterno. Esta é a missão desse filho. Mas, então, a fatídica pergunta de Maria, que ela vem guardando desde o começo. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Embora casada com José, quase como se fosse noiva, né? Mas era um noivado. Os noivados atuais, eles podem ser desfeitos e isso não é nenhum crime, desfazer noivados. Mas desfazer isso, naquele momento já era considerado divórcio. Portanto, era um noivado bem mais avançado, que ainda não incluía apenas o morar junto, a consumação do casamento. Mas já era chamado de casamento, desposada. Ela já era uma jovem desposada. Mas não tinha ainda a relação. Ela fala assim: como será isso se eu não conheço nenhum homem? A expressão conheço, usada muitas vezes na Escritura, né? Adão conheceu Eva, sua mulher. O que significa que foi mais do que apenas dizer: muito prazer, Eva, eu sou Adão, qual é o seu nome? Conhecer implicava em ter relação amorosa, relação sexual. É isso que ela está dizendo. Eu não conheço nenhum homem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Um único versículo, meus irmãos. Ele é um pouco longo, é verdade, não é desses tão curtinhos, tipo Jesus chorou, mas é um versículo apenas, para descrever a coisa mais indescritível da história. O acontecimento mais difícil de compreender. O anjo pediu, a Maria pediu, mas como é que vai ser? Não estou entendendo esse negócio. Como é que vai funcionar isso? Se, você sabe, eu não tenho relação com nenhum homem. O anjo disse: o maior milagre, o maior acontecimento, a coisa mais extraordinária que já aconteceu até hoje, vai ser assim. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nos meus estudos aí, como professor, como orientador de dissertação de mestrado, tese de doutorado, já orientei muitos trabalhos assim. E muitos alunos me trouxeram propostas às vezes. Propostas, quando você fala, faz aí um projeto pedagógico, faz aí um projeto para eu entender aí o que você quer escrever. Qual é a sua tese, qual é a sua monografia, qual é a sua dissertação, qual é o seu referencial teórico, aquelas coisas todas de academia. Algumas vezes vieram propostas do tipo assim: quero tentar explicar, da perspectiva da ciência moderna, como aconteceu a fecundação de Jesus no ventre de Maria. Eu pego e digo: reprovado. Não quero nem ler. Já está reprovado. Porque você está tentando fazer algo impossível.
Você nunca vai conseguir explicar isso. Zero, já pode levar o zero. Não tem como. Nem o anjo explicou. E ele estava ali para explicar. Nem Gabriel pôde dizer com detalhes, olha, vai ter o embrião, vai ter não sei o quê. Não sabemos. Não sabemos e nunca saberemos o que exatamente aconteceu lá no ventre da Virgem. Não saberemos. Sabemos no máximo o que aconteceu circunstancialmente, né? O texto diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Santo, esse Espírito é santo, e na sequência ele diz: o santo que vai nascer, santo também. Então, aqui nós vemos uma relação terminológica, né? Outra expressão que ele fala: o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Muitos aqui associam isso com aquele termo que, embora não esteja na Escritura, mas foi bastante usado para descrever a manifestação de Deus na nuvem, sobre a arca, sobre o tabernáculo, a Shekinah. A sombra, né? A nuvem descendo sobre a Shekinah. Mas aquilo tinha uma conotação de proteção, de cuidado de Deus, Deus vindo para mostrar sua presença e para proteger o seu povo. E eu creio que há alguma relação aqui com isso, sim. Mas provavelmente, meus irmãos, a relação mais direta aqui está com o próprio texto de Gênesis. Já foi em Gênesis que Deus prometeu que o seu filho viria. Em Gênesis 3 ele diz, né? Mas há uma descrição anterior a isso, em Gênesis 1, que narra o modo como Deus criou o mundo. E lá é dito que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Como se, comparação não tão boa, mas fosse um útero, fosse algo ali que está vazio. E então, o Espírito de Deus pairava sobre este vazio. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Provavelmente a partir dessa ação do Espírito de Deus, pairando sobre o mundo, o Senhor então trouxe à existência todas as coisas, a criação como nós a conhecemos. Esse descer, esse pairar do Espírito Santo sobre as águas é o que dá início, é o que dá origem às coisas que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e no sexto dia, quando Ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então nós temos aqui, de fato, a nova criação, o começo da nova criação. Em geral nós pensamos que o começo da nova criação está na ressurreição de Jesus, mas talvez possamos recuar até esse momento, em que, mais uma vez, Deus, pelo seu Espírito, está fazendo algo do nada. Algo do nada. Nada existia antes. E então Deus trouxe à existência todas as coisas do nada, através do poder da sua palavra e pela intermediação do seu Espírito que estava ali. Temos outra vez então Gênesis 1:1 aqui, 1 e 2, né? O Senhor descendo com o seu Espírito e com o seu poder, criando algo do nada. Bom, não é totalmente do nada, assim como também não foi lá, já existia a terra, já existia o céu. Mas então Deus faz do nada essa terra
produzir coisas que ela não tinha. E por isso nascem as árvores, e por isso nascem os animais, os peixes, as aves e o próprio ser humano em última instância. Há um ventre, Maria, há um útero, um ventre, mas não há necessariamente alguma coisa ali dentro. O Senhor vem e gera, do nada, nesse ventre, o seu filho. E por isso, por esse motivo, ele não é chamado de filho de José. E nesse caso também nem mesmo de filho de Maria, embora seja. Mas ele é chamado de filho de Deus. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo, o santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. E aqui nós temos a explicação, pela qual esse que nasce sem pecado. Por que que Jesus nasceu sem o famoso pecado original? Alguns acham que é porque ele não teve a participação de José. Bom, primeiro, muitos acham é porque não teve relação sexual, porque muitos acham que o problema é a relação sexual. Não, não é esse o problema. O Senhor, foi Ele que estabeleceu isso lá no começo. Então, não é esse o problema. Depois, outros acham que, então, o problema é porque se José participasse, ele, sendo aí o homem, o representante de Adão, ele é que transmitiria o pecado. Então o Senhor tira José da parada, ele não participa, para que só da mulher, só de Maria, viesse o homem sem pecado. Não adiantaria nada fazer isso. Porque as mulheres, por incrível que pareça, também são pecadoras. As mulheres carregam também o pecado com elas. Veja como ficou complicado para algumas teologias. O próprio catolicismo romano teve que então declarar que Maria era sempre pura. E teve que declarar nas suas encíclicas e tradições a impecabilidade de Maria. Precisou declarar que Maria era sempre santa, que foi concebida também sem pecado. Para tentar explicar como é que ela gerou Jesus sem pecado. Mas isso resolve alguma coisa? Não resolve nada. Porque como é que fica a mãe de Maria, nesse caso? E a avó? E a bisavó? E a tataravó? E não sei o que tem depois. De tanto tataravó. Porque todas também precisariam nunca ter tido pecado. E no final, então, chegaríamos à conclusão de que, de fato, as mulheres não têm pecado. Nenhuma delas. Não é o caso. O segredo, a solução, está justamente na ação direta do Espírito, criando do nada, no ventre de Maria, um ser santo. É isso que confere a Jesus impecabilidade, e somente a Ele, a ninguém mais, nem a Maria, nem a José, e a ninguém mais. Somente Ele nasce como um santo, por intervenção direta, se quer usar a palavra fecundação, não me importo, do Espírito Santo. Foi a energia, foi a força, foi o poder do Espírito Santo que gerou de forma direta no ventre de Maria. Se usou ou não algum óvulo de Maria, nós não sabemos e nem temos como saber. Não há explicação. E não tem como provar nada neste sentido. Só sabemos que foi isso o que aconteceu. E quanto a isso, o que disse Maria? Pera aí, anjo, explique melhor esse negócio.
que eu não entendi nada. O que diz Maria? Aqui está a serva de Deus. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja, diante desse mistério, diante dessa explicação resumida aqui, essa explicação que não resolve todos os problemas, que não esclarece todas as situações, o crente diz o quê? Amém, assim seja. Não vou conseguir entender isso plenamente, mas posso aceitar isso fielmente, tranquilamente, porque isso é a palavra de Deus. Então, que se cumpra em mim a tua palavra. Assim que ela disse isso, o anjo disse, missão cumprida, e foi embora. Uma cena grandiosa, meus irmãos e irmãs, uma cena impressionante, que destaca esses grandes contrastes, né? É o maior acontecimento de todos os tempos, é a coisa mais impressionante que já aconteceu, mas ao mesmo tempo também se dá numa situação mais humilde, mais simples, mais despojada, descaracterizada de todos os ideais mundanos, de todas as riquezas, valores e importâncias que o mundo dá. Deus mostrando que Ele cumpre suas promessas, sempre cumpre, não é impossível para Deus, mas quase nunca é do modo como a gente espera. Quase nunca é do modo como a gente idealiza, desenha, prevê. Sempre é do modo dele, do jeito dele. Por que Deus prefere os humildes? Por que Deus prefere usar os humildes e não os soberbos? E não os arrogantes? Porque Deus não gosta de dividir a sua glória. Deus não gosta de dividir a sua glória. A glória é dele, somente dele. E por isso ele não gosta de dividi-la com pessoas que acham que em si mesmas são alguma coisa. Por mais que a teologia medieval tentou impor sobre Maria uma coisa que o anjo não disse, e que nem ela assumiu para si, permanece que nós temos aqui a mais humilde das servas de Deus, e ao mesmo tempo a mais agraciada de todas. Um exemplo grandioso para todo crente, que do mesmo modo, olha que interessante, né? Nós também somos todos Maria. Paulo diz que pelo Evangelho, o poder do Evangelho, o Filho de Deus é formado dentro de nós. Coisa estranha, né? O Filho de Deus também é formado dentro de nós. Aliás, Paulo disse que tinha até dores de parto por isso. No caso ele, né? Tentando gerar Jesus na vida dos Gálatas. Se Jesus está em nós, se Ele veio morar em nós, assim como foi morar dentro do ventre de Maria, espiritualmente Ele vem morar dentro de nós também. Nós também nos tornamos os maiores receptáculos de graça. Nós também somos cheios de graça, enchidos da graça de Deus. Mas a pergunta é: o que fazemos com isso? Como reagimos com isso? Para muitos, não tem importância nenhuma. Não ligam. Isso não aquece seus corações, isso não muda suas perspectivas. Certamente não fazem um bom uso do presente que Deus deu. Outros, por causa disso, se acham melhores, mais importantes, mais amados por Deus. E ao fazer isso, mostram que não são mesmo dignos do que está dentro deles, do que está gerado dentro deles.
Lembremos, irmãos, que nós também carregamos Jesus. Maria carregou Jesus por 9 meses. Deve ter sido isso. Não temos a data exata, o número exato de meses. Nós também carregamos Jesus. E temos que carregá-lo por toda a nossa vida. Lembremos sempre que ser receptáculo de graça implica também em pagar o preço. Uma espada transpassará o seu coração, disse o anjo para Maria. Porque nós também carregamos aquele que o mundo vitupera, que o mundo odeia, que o mundo distorce, rejeita. Nós carregamos aquele que agora o mundo diz, é o aniversário dele, mas não estamos nem aí para ele. Só queremos a festa. Só queremos os presentes. Só queremos a alegria. Não há alegria, exceto para aqueles para quem o anjo disse, alegra-te. Dentro de você está a alegria. Dentro de você está o que realmente faz diferença. Toda outra alegria é tola, é falsa, é vazia, é perder tempo, é correr atrás do vento. A alegria verdadeira é de ser cheio de graça, porque no seu interior está o Rei dos Reis, está o Filho de Deus, está o Todo-Poderoso, reinando eternamente sobre a casa de Davi, sobre a casa de Jacó. Tudo isso por um milagre, uma ação puramente sobrenatural do Espírito Santo, que também desceu sobre nós. E também gerou dentro de nós a vida. A vida que nós não podíamos jamais gerar. Que não tem explicação. Nenhuma explicação lógica ou científica poderia esclarecer. É simplesmente milagre. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos.